Nesse segundo vídeo, a gente vai tratar sobre o campo de atuação do SUS, né? Quais são as tarefas que o SUS executa, até onde ele vai, em que área ele só participa, em que área ele formula. Então, a gente tem o SUS executando ações dentro da vigilância sanitária, da vigilância epidemiológica, né? Da saúde do trabalhador e também na assistência terapêutica integral, inclusive assistência farmacêutica. Tudo isso é o SUS quem executa, tá? E depois nós vamos ter a participação do SUS na formulação e na execução de algumas políticas de saneamento básico. Lembra lá quando a gente falou dos condicionantes dos determinantes de saúde? Então, onde é que o SUS entra nisso, né? Por quê? Vamos dar um exemplo. Existe uma equipe de saúde da família. Tem lá o posto de saúde da área X, né? Na área X tá tendo muita dengue. Estão tentando descobrir por que a área X, através da vigilância epidemiológica, que tem as notificações dos casos, né? Vão ver, poxa, a área X tem muito dengue. O que está acontecendo lá? Então, já vão abrir os olhos para aquela área, vão lá naquela área saber o que está acontecendo. E aí, vão ver que lá não tem saneamento básico. Poderia ser uma das causas também. Não tem saneamento básico. Então agora a gente precisa voltar ações para esse bairro. Por quê? Porque esse bairro X, essa área X, de certa forma está onerando o sistema e tem muitas pessoas adoecendo, né? Então a gente precisa voltar os olhos para cá, trazer as ações para cá. E aí o SUS participa nessa formulação e também na execução desse saneamento básico. Nos recursos humanos, ele faz a ordenação, né, e a formação desses recursos humanos para a saúde. Por quê? Quem vai formar o profissional é a educação, correto. Mas o SUS que faz a ordenação, as legislações serão criadas, o que é que as escolas precisam obedecer também, a questão das práticas, o SUS vai abrir campos de prática para a gente enquanto futuro profissional, né? Porque você não vai pagar por aquilo, você vai para o hospital, você vai para o posto de saúde e lá vai estar o campo aberto para vocês. E isso quem faz é o SUS, né? O SUS que ajuda nessa participação também. O SUS faz a vigilância nutricional, também que é uma coisa muito, muito importante. Ele colabora na proteção do meio ambiente, ele formula as políticas e também pode participar da produção, né, de medicamentos, de equipamentos imunobiológicos. A gente pode citar como exemplo as vacinas, né? O SUS faz a fiscalização de serviços e de produtos, de substâncias. Ele faz também a fiscalização e inspeção de alimentos, de água, de bebidas e produtos psicoativos, tóxicos, radioativos. Quem faz tudo isso, a gente sabe que é uma das nossas vigilâncias, que é a vigilância sanitária. O SUS é responsável por incrementar o desenvolvimento científico e tecnológico, né, com investimento também na área da saúde, para as pesquisas. E o SUS é responsável por formular e executar a política de sangue e seus derivados. Como eu falei, a gente conhece que é estritamente proibido a comercialização do sangue e hemoderivados, né? Então, isso é responsabilidade total do SUS, tá? A assistência privada não entra nisso. Se a pessoa está internada num hospital particular, ela precisa de sangue, o sangue é custeado pelo SUS. O sangue vai ser pedido da mesma forma que é pedido no hospital público, tá? O sangue vai vir do hemocentro normalmente, vai ser seguido todos os passos normalmente. A pessoa não vai pagar pelo sangue. Não pode, é proibido, tá? E aí, quando a gente vê tanta coisa que o SUS faz, nós também temos que pensar que existem alguns princípios que regem, né, que precisam reger o SUS, que precisam dar um norte, porque o SUS oferece muitas coisas e ele precisa ser norteado por alguns princípios. Esses princípios estão dispostos no artigo 7º da Lei 8080 de 1990, tá?
são a universalidade, a integralidade, a preservação da autonomia, a igualdade, o direito à informação, a divulgação da informação, a utilização da epidemiologia e a participação da comunidade. Lá na Constituição, nos artigos 196 a 199, traz algumas diretrizes e princípios que são bem parecidos, né? Que são universalidade, vem trazendo os princípios doutrinários, os princípios organizativos. E aí vem trazendo como doutrinário universalidade, integralidade, equidade, vem trazendo nos organizativos a descentralização também, né? A hierarquização. E aí a gente vai ganhando rumo. E a Lei 8.080 vem ampliar um pouco mais esses princípios, né? Falando da universalidade também, toda vez que a gente fala de universalidade, a gente fala de acesso, tá? As pessoas precisam ter acesso a todos os serviços, certo? Quem garante isso é a universalidade. Esse acesso aos serviços, como é que eu posso falar? Porque existe um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços, e as pessoas precisam ter acesso a esses serviços. E quando a gente trata de integralidade, que às vezes por si só se confundem, né? A integralidade diz respeito ao indivíduo ser respeitado e percorrer por todos os níveis de atenção que o serviço oferece. Se o indivíduo ele precisa de um serviço que só é dado na atenção primária, ele vai para a atenção primária, ele chega na atenção primária e percebem que o caso dele é um pouco mais grave e ele vai precisar, um exemplo, fazer uma cirurgia. Então, é um direito dele ser atendido em sua integralidade, tá? Ele vai precisar ser encaminhado para um especialista, para depois fazer sua cirurgia e tal, e fazer os exames necessários. Isso diz respeito à integralidade. Universalidade diz que o acesso é para todos e deve ser igualitário, tá? Todo mundo tem que ter acesso aos serviços. E a integralidade fala em respeitar esse conjunto de ações e serviços, né? Existe um conjunto de ações e serviços e o indivíduo, se ele precisar percorrer todos os níveis de assistência, ele tem direito de percorrer. Ele vai percorrer todos os níveis porque ele precisa. Porque além do acesso, ele precisa ser atendido em sua integralidade, né? A gente tem a preservação da autonomia, que é o indivíduo ser empoderado a decidir por si só também as decisões a serem tomadas a respeito de sua vida, do seu processo de saúde e doença, que a gente fala que não pode interferir nesse processo do indivíduo, né? O que a gente pode fazer é sensibilizar, é conversar com ele e ele vai decidir, vai optar se ele vai querer fazer ou não. Como no caso de um medicamento. Antes da gente administrar um medicamento em alguém, a gente precisa primeiro, a gente vai chegar, a gente vai se apresentar. Vocês já viram isso em outras disciplinas, acredito eu, mas se não, vão ver. A gente precisa chegar, a gente precisa se apresentar, falar quem somos, falar a medicação que a gente trouxe, para que é que serve aquela medicação. E aí a pessoa vai dar autorização para a gente fazer. Isso acontece? Quase nunca, né? Mas como eu tenho certeza que vocês estão sendo formados para ser profissionais diferenciados, vocês vão procurar fazer isso, porque é muito legal quando a gente sabe o que as pessoas estão fazendo com a gente. Porque pensa aí um momento de fragilidade, de tratarem de qualquer forma, né? Então, é sempre importante você pensar, como eu gostaria de ser tratado se eu estivesse aqui? Será que eu gostaria que alguém fizesse algo comigo que eu nem sei o que é, que eu nem sei para que é? Então, você tenta sempre colocar a mão na consciência e buscar pensar dessa forma. Será que eu gostaria de ser tratada assim ou eu gostaria que me explicassem? Então, a gente tem que sempre preservar a autonomia dessa pessoa. E se ela disser que não quer, que não quer, que não quer, aí eu vou ter que comunicar, vou explicar a ela os danos, ela vai ter que eu vou ter que documentar, eu vou ter que registrar que ela recusou e tal. Serão outros processos, mas eu vou precisar respeitar essa autonomia. E isso desde que essa autonomia da pessoa não fira o direito de outro, tá? Quando a gente fala
como que eu posso dizer, de vacina, por exemplo, em crianças, né? Então, aí a gente precisa basear direitinho, vão ser alguns conflitos éticos, tá? A gente tem também a igualdade, que é todos precisam ser atendidos de forma igualitária, beleza? E aí dessa igualdade a gente desmembra para a equidade, que equidade é uma coisa que se fala muito, em atender os desiguais de forma desigual, né? Porque a gente fala na igualdade que ninguém pode ter privilégios, o atendimento tem que ser livre de preconceitos e livre de privilégios. Aí você pode se perguntar, mas quando você diz em tratar de forma desigual quem mais precisa, em dar mais para quem mais precisa, não seria um privilégio? Não, não seria um privilégio. Isso seria uma prioridade. Sabe por que não seria um privilégio? Porque eu estou dando porque a pessoa precisa de mais, tá? Então, eu estou dando mais para ela porque ela precisa de mais. Tem até uma figurinha nos nossos slides que mostra claramente que mostra claramente o que significa equidade, né? Dar mais para quem mais precisa. Se eu tenho uma população que ela precisa de um investimento maior em saneamento básico, lógico que o investimento vai ser maior para aquela população, tá? O direito à informação, as pessoas precisam ter esse direito de informação, né? Saber qual o potencial dos serviços, saber sobre si, sobre a sua saúde, sobre a saúde da sua família, tá? A divulgação da informação, que é diferente, porque a lei pede que o SUS divulgue todos os serviços que são oferecidos pela rede dentro daquele município. Então, é preciso ser divulgado o que é que o município oferece, até onde, quem pode fazer, quem não vai. A utilização da epidemiologia também, como que se dá essa utilização da epidemiologia? Como a gente falou anteriormente, lugares onde tem mais casos, a gente vai ver que precisa de mais, então a gente vai atuar ali, que é onde mais precisa. Então a epidemiologia serve muito para isso. A gente tem visto agora, né, nos casos do Covid-19, a epidemiologia sendo um astro, né? Por quê? Esses boletins que saem são boletins epidemiológicos e são a partir desses boletins e todos os cálculos estatísticos que são feitos pela epidemiologia que a gente tem conseguido tomar decisões para os decretos. Algumas decisões são um pouco equivocadas, sinceramente, mas como é algo muito novo, a gente precisa estar fazendo as coisas para ver como que vai acontecer, o que é que vai dar certo, né? Que não pode ficar parado. E a participação da comunidade. Que é essa participação da comunidade? Ela se dá através dos conselhos de saúde, das conferências municipais de saúde também. Então, como profissional de saúde, a gente precisa tanto se empoderar em relação a essa participação da comunidade, que ela é um direito nosso por lei, né? Que vem na Lei Orgânica 8.142, também de 1990, porque anteriormente, na Lei 8.080, ela foi vetada pelo presidente que estava na época, e então houve a necessidade de se fazer uma nova para que passasse, né? E essa nova dizia respeito à participação da comunidade, dizia respeito também ao financiamento da saúde, como que deveria acontecer, tá? A gente tem também, dentro dos princípios do SUS, a descentralização, né? A integração entre as ações de saúde, de saneamento básico, a conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos, a resolutibilidade, que é a capacidade do serviço conseguir resolver aquilo que lhe é proposto, e evitar a duplicidade de meios para fins idênticos. Tipo, tenho aqui uma área e essa área tem 2.000 pessoas, e aí vão fazer 2 postos de saúde. Precisa? Não precisa. Então, por isso que as informações têm que estar divulgadas, por isso a epidemiologia, está tudo muito bem casado, tudo muito bem relacionado, né? E há pouco tempo também entrou na lei a organização do atendimento público específico e especializado para mulheres vítimas de violência doméstica. Em geral, esse atendimento precisa garantir tanto o atendimento como o acompanhamento psicológico e as cirurgias plásticas reparadoras, caso essas mulheres precisam. Porque a violência contra a mulher, ela se tornou um problema de saúde pública, né? E quando é que algo se torna um problema de saúde pública? Quando começa a atingir muitas pessoas
e começa a onerar o sistema público de saúde também, né? Porque muitas dessas mulheres acabam morrendo e o sistema, de certa forma, acaba sendo onerado porque os familiares ou os filhos que ficam precisam de tratamento psicológico, eles precisam ter algum benefício da Previdência Social, porque são dependentes daquela mulher que veio a óbito por conta de uma violência, e entre outras coisas, tá?